Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui diretamente ao vivo da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. É muito bom ter a sua companhia. Obrigado por você nos permitir entrar no seu lar, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, nessa quarta-feira, dia 23 de junho. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e Deus te prospere muitíssimo nesse dia. Quero edificar você nesta manhã com o bate-papo que nós iremos fazer. Eu sei que você vai ser impactado na manhã de hoje. Hoje vamos receber aqui uma escritora, uma coach, palestrante, ela que tem uma história de vida marcada pelo agir sobrenatural de uma nova criatura, daquilo que o Evangelho é capaz de fazer. Hoje eu e você seremos edificados através da vida da nossa querida irmã Jaice Souza de Moura. Ela, diretamente de Goiânia, vai nos edificar com a sua história de vida. Eu quero te convidar a você deixar o seu like, a você compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através da história de vida da nossa querida irmã Jaice de Souza de Moura. Eu tenho convicção absoluta que depois que você ouvir esse testemunho, muita coisa pode mudar dentro do seu coração e edificar você também. O testemunho que nós iremos hoje bater esse papo e conversarmos é a respeito do livro que ela lançou, aonde é um livro de seu testemunho, um livro que está aqui nas minhas mãos, Cadeias Quebradas. É o meu testemunho, diz a nossa querida irmã Jaice de Souza de Moura. Que livro, que impacto, que testemunho. Por isso, eu te convido. Deixe o seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas, seja o missionário virtual e eu não tenho dúvida nenhuma que você será edificado e vai edificar a vida de outras pessoas também. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho, nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local. Hoje, aqui na nossa igreja local, a Igreja Brasil para Cristo Manda Aqui, nós temos pessoas preciosíssimas que estão fazendo aniversário. Hoje é o aniversário da Indara Juliana Vasco Cundari Camargo Correia. Que nome grandão, hein? Olha aí, Celso, Indara Juliana Vasco Cundari Camargo Correia. 6 nomes. É um hino, diz o Celso. Hoje também é o aniversário do João Batista Faria. Ô, João, parabéns para você, Indara também. Hoje é o aniversário da Júlia Neres de Campos. Júlia, parabéns para você também. Pedro Ivo Silva. Pedro, parabéns para você também. Queremos estender os nossos abraços, as nossas gratidões a Deus pela sua vida que está fazendo aniversário. Gratidão e gratidões. Glória a Deus pela sua vida e pela vida de todos os aniversariantes. Nós damos ações de graças ao nosso Senhor pela vida de cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho, que Deus te cerque, proteja, guarde, prospere e te faça muito próspero, não somente nesse dia, mas por toda a sua vida. Eu quero orar com você e por você. Vamos orar nesta manhã, então. Já aproveito para orar pelos internautas nesta manhã, para que Deus proporcione a vocês também um dia maravilhoso. Te convido a orar comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença para expressar a nossa gratidão pela vida dos aniversariantes que hoje fazem mais um ano de vida. Nós te oferecemos ações de graças, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem feito na vida de cada um desses irmãos e irmãs. Pela vida, Senhor Deus, dos seus familiares também. Que a Tua proteção seja sobre eles, também sobre todos aqueles que estão abrigados debaixo da árvore da vida de cada um deles. Nós te pedimos, Senhor, que a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho seja contínua na vida dos teus servos e que eles possam crescer sempre diante de ti. E como eu mencionei aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que a comunhão do Espírito seja uma realidade na vida dos aniversariantes no dia de hoje. Dá saúde a eles.
dá prosperidade a eles, dá a paz a eles, a salvação a eles. E continue dando ordem aos seus anjos para protegê-los e guardá-los, livrando de todo o mal. Espírito Santo, nessa manhã, eu quero interceder também pelos lares e pelos pontos que são conectados através desse local, desses locais de trabalho hoje, Pai. Onde quer que esteja um profissional, onde quer que esteja uma pessoa agora conectado, que o poder do Teu Espírito Santo venha de uma forma abundante. Eu te peço nessa manhã que o poder do Teu Espírito flua de uma forma maravilhosa na vida dos nossos internautas. Que a unção do Teu Espírito proporcione a suficiência com a Tua provisão, aonde quer que esteja uma necessidade, seja nesse lar, nesse local de trabalho, sobre a vida desse profissional ou esses profissionais que agora me ouvem e oram comigo. Também sobre esses lares, Senhor, representados, Senhor Deus, por essa mãe, por esse pai, por essa pessoa que nesse instante está orando comigo também. A Tua bênção venha, Pai, e que a Sua suficiência seja, Senhor Deus, aquilo que possa fazer o resultado fora do comum que chamamos de milagre, ou milagres, sobre a vida desse lar, ou esse local de trabalho. Eu abençoo a cada pessoa nesta manhã, bem como esse dia, na autoridade do nome de Jesus e pela palavra de Deus. Amém e amém. A mínima na previsão, vamos lá falar certinho aqui, né? A previsão para a capital paulista, a mínima de hoje 13 graus, a máxima 20 graus, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos do céu nublado durante a tarde, noite com poucas nuvens. Ok, a previsão do tempo para a capital paulista, aquele pegou aqui de um jeito, é um pigarrinho aqui. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com um bate-papo com a nossa querida irmã Jaíce Souza de Moura, diretamente do estado de Goiás. Já voltamos. Agora na capital paulista são 10 horas e 14 minutos. Você está na Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Deixa eu passar novamente para você a informação da previsão do tempo. No bloco anterior estava coçando a garganta aqui e rapidamente fomos para o intervalo. Mas a previsão do tempo para a capital paulista nesse dia, a mínima é de 13, a máxima de 20 graus, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens, ok? Então você pode se preparar aí para fazer a sua caminhada, dar a sua pedalada, agora na parte da manhã, ou quem sabe no finalzinho da tarde aí, ou início da noite, aproveite para exercitar-se, aproveite também para beber bastante líquido, isto é importantíssimo. Hoje eu recebo aqui para batermos um papo a nossa querida irmã, diretamente lá do estado de Goiás, a Jaíce Souza de Moura. Irmã Jaíce, seja bem-vinda, é muito bom tê-la conosco aqui na Manhã Manda Aqui. Um bom dia! Bom dia, pastor. Que honra estar aqui, muito obrigada, muita gratidão mesmo por estar participando dessa entrevista. Que Deus nos abençoe. Amém, a honra é toda nossa, a senhora nos abrilhantando com a sua presença e tenho certeza que os internautas serão muito edificados através da sua história de vida. Eu estava lendo o seu livro, a Ângela me emprestou, uau, eu fiquei impactado. Deus é Deus que faz milagres. Deus é maravilhoso, como pastor. Ele muda a vida, é uma metamorfose. O senhor está com a primeira edição. Ah, ok. Essa aqui é a segunda edição. É o mesmo conteúdo, a gente só mudou a capa, né? A gente fez uma nova tiragem com a outra capa, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Ok, esse aqui está até autografado pela senhora, olha, a minha amada irmã em Cristo, a Ângela. A Ângela é preciosa demais. A senhora já conhece a Ângela há muito tempo?
Na internet, sim. Pessoalmente, não. Ah, ok. Ela é preciosidade da gente aqui, da Manhã Manda Aqui. Hoje ela estava cantando, o Celso tocando violão para ela e ela cantando e encantando aqui na Manhã Manda Aqui, antes de começarmos o programa, né? Eu quero aqui expressar a minha gratidão já pela equipe. Eu não mencionei o nome deles hoje. Está aqui o Celso Luiz, o Léo Gonçalves, a Ângela Voltier e o Felipe Nascimento. Eles que levam ao ar a nossa programação da Manda Aqui Online. Querida Jaíce, a senhora é natural de Rondonópolis. É no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso. Mato Grosso. Sim. E foi para Goiânia muito novinha, né? Novinha, pastor, com 5 anos de idade. 5 anos de idade. A senhora é filha da Noemi Souza de Moura e Idalino Lourenço de Moura. Noêmia. Noêmia, né? Quais são as lembranças saudáveis, gostosas da sua infância? Pastor, sempre a comunhão com a família, né? A alegria de ver o desenvolvimento do meu pai e da minha mãe, o trabalho deles e o esforço para criar todos os filhos. Nós éramos 7, né? Certo. Já foi um morar com Jesus e nós somos 6 hoje. Meus pais também hoje estão morando com Jesus. Okay. Então, assim, lembrar dos meus pais é uma felicidade enorme de saber que hoje eu estou gozando dessa vida por causa deles. Amém. Né? Foi através deles. Qual o grande legado que seus pais deixaram para a senhora em relação assim à personalidade, o jeito deles, algo que foi marcante na sua educação como legado dos seus pais? O caráter deles, pastor, e a simplicidade. Amém. Sabe? Muito simples e pessoas de caráter. Minha mãe tinha assim uma postura tão grande, apesar de ser uma pessoa muito humilde, mas ela passava aquele caráter de pessoas de responsabilidade, mulher de mãe de família mesmo, entendeu? Então, assim, muito boa. Muito bom. Como está o clima aí em Goiânia hoje? Está calor? Está frio? Está frio? Tá frio. E a comidinha típica aí de Goiânia, é o piqui? É o piqui, apesar de eu não gostar, é o piqui. Além do piqui, tem outra comida típica em Goiânia? Ou no estado de Goiás? Tem a pamonha, né, pastor? Pamonha, uma delícia. Pamonha, curau. A Ângela já, ali, com a boquinha cheia de água, né, Ângela? Você gosta, né? É muito bom. A senhora faz parte da igreja O Brasil para Cristo de Goiânia, que é a Catedral da Adoração. Exatamente. Há quanto tempo a senhora já serve a Deus na UBPC em Goiânia? Na UBPC são apenas 3, 4 anos, pastor. Ok. Isso, de 3 a 4 anos. E como se chamam os seus pastores? É a pastora Márcia e o pastor Cláudio Góes. Que legal. Uma característica da sua igreja aí em Goiânia, visto que eu estava olhando nas redes sociais, ela é muito motivada na adoração exatamente pelo fato de ser chamada Catedral da Adoração. Exatamente. Uma característica dela, além do louvor, o que a senhora poderia falar da sua igreja? Intercessão, pastor. Intercessão? Muito forte. Glória a Deus por isso. Irmã Jaíce, baseado no livro do seu testemunho, Cadeias Quebradas, é onde eu vou formular as perguntas. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Para que o internauta possa conhecer. Como foi a sua vida de solteira? Pastor, a minha vida de solteira até os 20 anos foi assim, não muito firme. Certo. Era uma pessoa não muito mundana, mas também não era aquela pessoa que era santinha, não, entendeu? A senhora não nasceu num lar cristão ou o lar era cristão? Não. Não, né? Não. Eu só me converti depois de tudo que aconteceu. Certo. Então, assim... Pode concluir, por favor. E assim, o meu tempo de solteira foi muito assim... De sair, de dançar, de conhecer pessoas, né? Mas nunca de muita responsabilidade, não.
E nesse período, como era a sua vida? Ela era feliz? Era infeliz? Pastor, era, como diz aquele, uma felicidade passageira, momentânea, entendeu? Naquele momento ali eu estava feliz. Passava daquilo ali, entrava para o quarto e acabava toda a felicidade. A senhora teve contato com algum tipo de bebida alcoólica, produto, algum tipo de vício, alguma coisa nesse sentido naquela época? Sim, era o álcool e o fumo, né? O cigarro. Então, era fumante. Aí a senhora, nesse período, a senhora tem um primeiro relacionamento. Nesse primeiro relacionamento, geram-se consequências que eu vou chamar de drásticas na sua vida. Como foi? Sim. Conte-nos como foi esse primeiro relacionamento e quais foram as consequências que marcaram a sua vida. Pastor, esse relacionamento, assim, de início, era bem saudável, né? Era um relacionamento respeitoso, porém, com o decorrer do tempo, eu creio que a amizade foi alastrando, foi se alargando, e ali houve, né, o primeiro contato, onde houve uma gravidez. Isso trouxe uma consequência muito grande, muito pesada. A senhora tinha quantos anos na época? Tinha 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Isso. E ali houve a primeira gravidez e o primeiro aborto, né? Onde estava tudo programado, ia casar. Então, como ia casar, a gente achava que por ter aquele compromisso poderia fazer o que quisesse, né? E, no entanto, não foi assim. A pessoa engravidou outra pessoa na mesma época, né? Então, o seu futuro esposo, ele tinha um relacionamento com outra pessoa. Exatamente. E ao mesmo tempo que a senhora ficou grávida, essa outra pessoa também. Também ficou. E nisso, por a outra pessoa ter uma situação financeira melhor do que a minha, o pai era mais rigoroso, porque o meu pai era muito pacato. Tanto é que meu pai, a gente nem chegou a comunicar isso para ele. Ele só ficou sabendo depois, porque eu quase morri nesse aborto, então ele ficou sabendo depois. Então, por a outra pessoa ter um financeiro melhor, e foi pressão de todo lado, e o futuro marido optou pela outra, entendeu? Então, o meu desespero foi tão grande, porque a minha mãe jamais iria aceitar uma filha dentro de casa sendo mãe solteira. A questão do aborto foi uma decisão da senhora ou foi alguém a induziu a cometer esse aborto? Não, pastor, não foi decisão minha. Foi uma opção. Ou eu faria isso ou eu teria que morar fora de casa. Certo. E eu não me via fora de casa, eu não conseguia me aceitar fora da minha casa, longe dos meus pais, mesmo sendo minha mãe, que foi a que mais me incentivou para fazer o aborto, né? Então, ela ficou tão revoltada, tão chateada, porque ela disse que eu atraí, eu não honrei a família, né? E isso decepcionou muito ela. Então, foi aonde ela me forçou a fazer o aborto. Jaice, me perdoe chamá-la assim, Jaice, viu? Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Jaice, quais marcas emocionais essa atitude fizeram na sua alma, na sua vida emocional? Quais consequências emocionais isso gerou na sua personalidade, na sua vida, por essa ação, por essa atitude? Pastor, de início, foi uma revolta muito grande, porque eu queria ter essa criança, né? Mas por ter sido uma pessoa criada debaixo dos conceitos, né, da ordem dos pais, então eu tive que optar por isso, e as consequências emocionais foram muito grandes. Eu tinha a época de eu
entrar em desespero, de pensar, principalmente depois que eu me converti, né, de lembrar que eu tinha tirado a vida de um ser humano. Mas hoje, pastor, eu quero deixar bem claro que hoje, graças a Deus, eu sou totalmente curada, não tenho nenhum ressentimento, muito menos da minha mãe, né? E nada que me fere ao falar do assunto. Glória a Deus. De jeito nenhum. Irmã Jaís, qual conselho a senhora daria para os internautas que de repente estão conectados nessa manhã ou posteriormente venham a assistir essa programação e que de repente está num momento delicado, a senhora jovem com 18, 19 anos de idade, debaixo de repente uma pressão familiar, sem nenhum tipo de estrutura ainda formada no contexto de maturidade, é levada a tomar essa atitude. Talvez hoje existam algumas pessoas que estejam passando por problemas semelhantes ao que a senhora enfrentou e passou. Quem sabe, nessa manhã, tem alguém até já resoluta, decidida a cometer tal ato. Qual seria o conselho que a senhora daria? Olha, pastor, o conselho que eu daria, por mais dolorido que fosse, independente de quem esteja forçando a pessoa a fazer isso, não faça. Não faça, porque é muito dolorido, as consequências machucam muito, e busque a presença de Deus mesmo. Se a pessoa não é cristã, independente, converse com Deus, fale para Deus, pergunte para Deus qual a decisão que tem que tomar, qual o caminho que tem que andar, e com certeza Deus vai falar, porque Deus falou muito, pastor, ao meu coração, enquanto eu estava num processo de cura, né? Processo de cura, sem saber o que fazer, por onde andar, a quem recorrer. Então, busque pessoas que possam te ajudar, busque pessoas que tenham o mesmo propósito, que é buscar a Deus, buscar a presença de Deus, a sabedoria vinda do céu. Não faça por emoção, não faça para satisfazer as pessoas, entendeu? Mas faça por você, faça pela sua felicidade e faça por obediência a Deus, porque fazer isso que eu fiz não vem do coração de Deus, não é um propósito de Deus, e com certeza isso entristece o coração, mas Ele também te perdoa. Amém. Porque um Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é Deus de amor, então Ele nos perdoa. Então, independente da sua decisão, busque a presença de Deus, busque conselhos, não faça somente pela a sua emoção. Jaís, no momento da tempestade também é muito comum a pessoa se sentir só. E é comum também ela achar que o mundo dela desabou, acabou naquele momento, né? Então, a importância exatamente de fazer isso que a senhora está mencionando, procurar alguém, procurar ajuda, conversar sobre a situação e entender nada como um dia após o outro, que essa situação não acabou com a vida continua, não é isso? Muito pelo contrário, né, pastor? Os nossos erros nos ajudam a melhorar. É verdade, né? É verdade. Porque hoje, meu Deus, eu hoje aqui falando com o senhor, para mim é uma honra. Eu jamais imaginei que hoje estaria dando uma entrevista para uma rádio em São Paulo. Glória a Deus, amém. E nós que somos abrilhantados pela sua presença e louvamos a Deus por a senhora aceitar e permitir abençoar a vida dos nossos internautas. Muito obrigado. Querida Jaís, aí após essa situação, a senhora sai de casa? Sim. Com quantos anos a senhora saiu de casa? De imediato, pastor, eu saí para uma viagem de férias. Fui tentar ver se amenizava um pouquinho o sofrimento, né? E viajei aqui para Barreiras, para Bahia. Mas não foi assim tão longa, não, essa viagem. Essa viagem ali eu conheci alguém. E ao conhecer uma pessoa ali, durante 2 meses, eu tomei a decisão de ir embora, sair da minha casa, debaixo da proteção dos pais.
cortar o cordão umbilical. Certo. E aí, assim eu fiz. Fui para outra cidade, aí foram 13 anos. 13 anos. Foi aí que a senhora conheceu o seu esposo? Sim, exatamente. E vocês se conheceram como nessa viagem? Foi assim, eu fui para casa de uma tia e lá estava havendo uma festa, gente, festa de peão, de boiadeiro, né? E é uma festa country. Meu tio gostava muito de sair, eu também bebia muito naquela época, gostava muito de festas, e nós fomos para essa festa. Na segunda noite da festa, eu conheci meu marido. Certo. E ali a gente se conheceu, a gente começou a dançar, a gente começou a beber, e foi se envolvendo um com o outro. Foi um relacionamento de 13 anos, onde, infelizmente, aconteceram situações, legalidades, em que, infelizmente, Satanás aproveitou e entrou e trouxe destruições severas e sim, muito consequências fortes. árduas, né, na sua vida. E o que aconteceu na sua vida, talvez no contexto secular, não no contexto de igreja, mas no contexto secular, ainda que isso possa até acontecer na vida de outras pessoas que não são tementes a Deus, né? Mas, infelizmente, para muitas pessoas, pode ser uma coisa até normal, mas não é normal dentro da palavra de Deus. Né? Não é. E eu gostaria de deixar a senhora à vontade para falar como foi esse período, as coisas que aconteceram, o que gerou as marcas, as sequelas, até a conclusão disso, que posteriormente, por causa dessa situação, aí vem uma prisão também. Mas antes da prisão, tudo o que aconteceu, o tempo é da senhora para a senhora compartilhar com os internautas. Isso, pastor. Aí a gente se conheceu, eu voltei para casa, ele foi para a casa dele e marcamos o encontro, onde ele viria para conversar com os meus pais. Isso apenas para dar uma satisfação para os pais, porque a nossa decisão já estava tomada, né? E ele veio, nós fomos embora junto para uma cidade no estado do Pará, e ali a gente passou a viver como marido e mulher. Durante muitos anos a gente morou naquele lugar, e veio o primeiro filho, a gente continuou naquela cidade, depois voltamos para Goiânia, moramos aqui em Goiânia por muito tempo. Ele era caminhoneiro, né? E moramos aqui, não deu certo porque geralmente o nordestino ele não é muito chegado à cidade grande, não é muito chegado a lugares como Goiânia e São Paulo, né? E nós voltamos para essa cidadezinha no estado da Paraíba e ficamos lá, de repente, já com 2 filhos, a gente já tinha os 2 filhos, ele inventa uma fantasia sexual. Essa fantasia sexual nos trouxe muitas consequências e causou muitas feridas, muito sofrimento. Foi aonde ele convidou uma outra pessoa para a gente estar fazendo o triângulo amoroso, que era a fantasia sexual dele. Pastor, por eu ser a esposa dele, eu não imaginaria que seria tão trágico, né? Que poderia ficar só ali entre 4 paredes. Porém, ele disse que não era para haver outro sentimento senão o sexo. Certo. E houve outro sentimento. O rapaz era bem mais novo, bem mais bonito, né, e tal. Jaís, pelo que eu li no seu livro, ele assediava a senhora já para ter essa prática do triângulo amoroso durante muito tempo, né? Sim. Querendo que outras pessoas pudessem participar, né? E houve resistência a princípio da sua parte, até que chegou nesse rapaz. Exatamente. Houve outras pessoas, né, que foram convidadas e eu não aceitei. Aí, quando chega nesse rapaz, a gente praticou isso durante 6 meses.
e houve uma discussão entre eles. Eu estava junto nessa discussão. Meu marido a senhora se envolveu afetivamente por esse rapaz. Exatamente. Isso passou porque eu imagino assim, se eu estou quieto no meu canto, eu não estou com aqueles pensamentos, eu jamais vou procurar fazer algo desse tipo. Mas se tem alguém que está ali do seu lado te incentivando, falando para você, faz isso, faz aquilo, ou seja, a voz satânica, eu imagino que isso tenha sido tudo tramado por Satanás. Sim. Meu marido foi usado por Satanás para fazermos tudo isso, praticarmos tudo isso. E naquele faz isso, faz aquilo, pastor, ele viajava da estrada, ele me ligava e falava, procura o rapaz, faz isso, assim, assado, e depois você me conta. Ele acabava incentivando a senhora a ter esse outro relacionamento, mesmo com a ausência dele. Exatamente. E isso a gente veio fazendo durante 6 meses, até que um dia ele, enciumado, falou que eu estava apaixonada pelo rapaz, o rapaz apaixonado por mim. Eu fiquei calada, porém o rapaz falou que sim, e que ele tinha me jogado nos braços do rapaz. O rapaz dizendo para ele, né? Uhum. E houve uma discussão, isso era 1h30 da manhã. Meu marido era muito pacato, pastor, assim, ele não era violento, porém a mente dele trabalhava em prol da pornografia. Uhum. E ele passou a mão nas costas. Quando ele passou a mão nas costas, o rapaz pensou que ele estava armado, já puxou a arma e deu 2 tiros. Quando ele deu 2 tiros, eu entrei na frente e falei para ele não fazer isso. Aí ele falou, se você não sair, você vai para o inferno junto com ele. Eu saí porque eu pensei nos meus filhos naquele momento. Eu jamais pensei que poderia acontecer tudo aquilo e eu ficar longe dos meus filhos, né? Mas eu saí da frente, ele deu o 3º, meu marido já caiu agonizando. Quando o socorro chegou, ele já estava morto. Oh, Deus. Então, ali nós fomos presos em flagrante, eu e o rapaz. E essa prisão, essa brincadeirinha, essa fantasia sexual me deixou durante 18 anos longe dos meus filhos. 18 anos, quase 2 décadas. 2 décadas. Mãe, que estão nos vendo, que estão nos assistindo, talvez você não tenha tido essa experiência, mas eu digo para você, cuide do seu filho, ame seu filho, independente de o que ele seja, ame seu filho, porque você ficar 18 anos longe do seu filho, após 18 anos, você encontrar um filho completamente diferente daquilo que você achava que poderia ser criado do seu jeito, né? E veio uma pessoa completamente diferente. Cuide dos seus filhos, porque dói. Mas nós temos um Deus lindo, maravilhoso, um Deus que restaura, pastor, um Deus que traz tudo novo. Amém. Nós vamos entrar nessa área quando Deus entra na sua vida, porém antes, né, é tudo dentro de um contexto que a senhora está vivendo, ainda sem ter nenhum tipo de conhecimento do poder do Evangelho de Jesus Cristo, né, e vive esta realidade. Quando os seus familiares souberam dessa situação, as pessoas próximas, como foi lidar com isso? Nossa, pastor, a família toda desmoronou, porque eu morava sozinha lá no estado da Paraíba, e eu falo o estado da Paraíba porque eu não quero citar a cidade, não, entendeu, tudo pastor? Bem, fique à vontade. E lá era só eu, meu marido e meus filhos. A família toda morava aqui em Goiânia. Pastor, só um detalhe que ficou marcado na minha vida. Hoje eu lembro, mas assim, não dói. Eu conto para o senhor isso com toda a minha sinceridade. Mas é porque marcou. Na manhã do assassinato, eu e meu marido e meus filhos passamos na porta da casa de detenção e ele olhou e falou assim, deve ser muito triste a pessoa viver aí dentro, né? Aí eu falei, misericórdia, não quero nem pensar. Eu não gosto nem de passar. Estou até arrepiada de passar aqui perto.
Pastor, isso na manhã, quando foi 2 horas da manhã, 3 mais ou menos, eu estava entrando naquele lugar algemada. Meu Deus. Tá? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. A nossa boca, ela pode abençoar como ela pode amaldiçoar, né? E, então, a minha família ficou desnorteada, desorientada, sem saber o que fazer, sem condições financeiras de ir até onde eu estava, porque ali eu passei a viver como marido e mulher com o cara que matou meu marido, porque eu não tinha outra opção, pastor. Eu não tinha outra opção a não ser fazer isso para me sustentar, para me manter viva, porque a família cortou tudo, tirou meus filhos não falavam comigo, eu tentei, o diretor do presídio ainda permitiu eu ligar, eu tentei ligar, o filho falou que não conversava comigo porque o pai tinha ensinado a não conversar com pessoas estranhas. Então, que era para eu esquecê-los, que eles já tinham me esquecido. A senhora foi, então, abandonada, bem dizer, pela família diante dessa situação? Da minha família? É. Não. Não? Da minha família, não. Foi abandonada pela família do marido, lógico. Do marido, ok. Do marido. Mas também não tinha como a família me apoiar, né, pastor? Sim. Eu estava sendo acusada de ter sido a mandante do assassinato do filho, do pai, do irmão, né, do tio. Então, ninguém iria me apoiar, é lógico. Sim. Hoje eu entendo perfeitamente, hoje eu sei a dor que eles sentiram, né? E hoje com outra visão. E a minha família ficou totalmente a meu favor, porém não podia ir até lá. Até que a minha mãe daqui, ela ficava lutando com o juiz daqui para ver o que poderia fazer para me transferir para Goiânia. Até que o juiz daqui falou assim, dona Noêmia, eu não posso fazer nada até que saia o julgamento. Quando ela for julgada, aí sim a gente vai ver o que pode fazer por ela. Aí veio o julgamento, pastor, certo. 14 anos de reclusão. Antes de a senhora falar sobre esse julgamento e desses 14 anos de reclusão, foi noticiado de uma forma pública, saíram essas informações, deu-se como uma notícia na cidade, no estado, saiu nos jornais? Nossa, pastor, foi uma repercussão muito grande, muito grande. Esposa manda matar o empresário, o marido empresário e tal. Mãe aceita a propósito de ficar longe dos filhos por causa de uma fantasia sexual. Foi muita coisa, pastor, muita coisa. Tanto é que eu fiquei até sabendo que os meninos foram proibidos de assistir televisão por causa disso. Quando a senhora via a sua imagem na televisão ou num tabloide de jornal, qual era a sua reação? Meu Deus, eu chorava, pastor. Eu entrava em desespero. Primeiro que estavam fazendo uma imagem que não era minha. Não era a minha imagem. Pastor, hoje, conhecedora da palavra de Deus, eu nunca mandei matar meu marido. Nunca mandei. Eu apenas aceitei a proposta dele. Eu apenas aceitei satisfazer a fantasia sexual dele. Mas abrir minha boca e falar, mate-o para que eu fique com você, jamais eu faria isso. Jaís, abrindo um parênteses, antes de falar desses 14 anos de reclusão, você acredita que isso foi uma ação espiritual, uma distorção, uma doença nesse desejo do seu marido para que praticasse esse triângulo amoroso? Você resumiria isso como uma perversão espiritual, onde Satanás aproveita com legalidades para a destruição, e também seria uma doença emocional da pessoa? Como você atribui essa atitude que foi oferecida para você na sua vida conjugal? Pastor, sinceramente,
Eu acho que foi uma brecha que ele deu. Certo. Né? Uma brecha onde Satanás entrou, fez o que quis, porque a gente não era cristão. Não tinha uma base daquilo que... Não tinha uma base. Eu não acreditava em Deus, pastor. Eu não acreditava em Deus. Para mim, era eu, meu marido e meus filhos. Então, o que tinha que acontecer ali era porque era eu que tinha que acontecer, fui eu que provoquei, entendeu? Eu não acreditava que Deus poderia interferir e fazer com que aquilo não acontecesse. Eu não acreditava que se eu orasse, Deus ia me ouvir e Deus ia atender o meu pedido. Então, eu imagino que isso seja espiritual. Amém. Espiritual. Qual conselho a senhora daria para os casais que nos ouvem hoje? Ainda que a senhora tenha vivido essa situação em relação a um triângulo amoroso e que trouxeram marcas e consequências na sua vida, às vezes existem aqueles casais que estão insatisfeitos e, de alguma maneira, a carnalidade pode tentar abrir alguma situação para um adultério, uma traição, ainda que não seja dentro desse contexto de trazer mais um elemento para dentro da vida conjugal, mas a pessoa, de repente, procurar uma aventura sexual fora da sua vida conjugal. Qual conselho a senhora daria para os casais que nos ouvem? Pastor, antes de tudo, eu falo que tem que haver respeito mútuo, entendeu? Eu creio que se eu ou meu marido convidando uma pessoa para ir para o nosso relacionamento, é uma falta de respeito. E é uma falta de desobediência, porque Deus criou o homem e a mulher, o casal, e não um trio, entendeu? Então, assim, eu aconselho você que, de repente, você está nessa situação, ou seu marido pensa em fazer isso, não faça, converse, antes de tudo, há uma comunicação, precisa haver uma comunicação, e não permita que terceiro entre em seu relacionamento. Não vai acabar bem, não vai acabar bem. Eu falo isso por experiência comprovada, eu falo isso porque eu vivi isso durante 6 meses. Pastor, se eu batesse o pé e falasse não vamos fazer, nós não faríamos isso. Só houve porque eu concordei. Então, mulher, não concorde com isso. Não concorde. Não seja tão submissa a esse ponto de fazer algo que vai desagradar o coração de Deus. Porque você vai entristecer o coração de Deus. Amém. A senhora já estava detida há 4 anos, quando sai a sentença de 14 anos de reclusão. Não, pastor, eu estava detida 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Okay. Isso, até que veio o julgamento, né? E ali minha mãe conseguiu a minha transferência para Goiânia. E quando foi a sentença que foi dita para a senhora que a senhora estaria todos esses anos detida? Como foi receber essa notícia e como foi esse processo de quase 2 décadas afastada do convívio familiar e em reclusão? Pois é, pastor, como eu não entendia nada de lei, eu não entendia nada disso, eu pensei, pronto, eu vou morrer dentro da cadeia, né? 14 anos, eu vou sair daqui já bem velha e não vou resistir, não vou resistir. Porém, depois eu fui tendo conhecimentos e fui sabendo que não seria os 14 anos completos, né? Eu iria baixar isso aí de acordo com o meu comportamento, de acordo com a minha residência fixa, né? E tanto é que, para isso acontecer, a minha família teria que me trazer para Goiânia. Pastor, eu não sei se esse juiz ainda é vivo, mas falando aqui agora eu me lembrei disso, eu ainda quero ver se eu encontro
esse juiz, que eu ainda quero conversar com ele, agradecer. Sabe, ele foi no presídio aqui em Goiânia, pastor, para me conhecer, para ver se realmente eu merecia a mãe que eu tinha. A minha mãe venceu ele pelo cansaço, pastor. De tanto ela andar, como diz aquela parábola lá na Bíblia, né, que a mulher tinha, venceu pelo cansaço. E foi o que minha mãe fez, sabe? E o juiz foi lá para me conhecer. Eu vim aqui somente para conhecer você e ver se realmente você merece a mãe que você tem. Puxa. Porque sua mãe a sua mãe me venceu pelo cansaço. E se você estivesse aqui em Goiânia, jamais eu teria te condenado. Jamais você seria, você não colocaria os seus pés no presídio. Porque pelo que sua mãe me contou, o rapaz que matou, ele assumiu, né? Ele falou que se ele levantasse, ele mataria de novo. E eu não tinha culpa. A minha única culpa foi eu ter entrado nesse triângulo amoroso. Tá? Então, assim, eu fico muito grata hoje, sabe, pastor, por tudo que aconteceu. Foi dolorido. Nunca pensei em me matar dentro do presídio, nunca. Porque eu sabia que um dia eu iria sair dali e tudo seria diferente. Amém. Tudo seria diferente. Porque quando eu vim para Goiânia, o pessoal da minha família começaram a me visitar. E a minha família, na medida do possível, foi se convertendo. Hoje, meu irmão é pastor, devido a tudo isso que aconteceu, né? E ele e a noiva dele, na época, eram noivos. Eles iam para o presídio levar a palavra de Deus para mim. Ali dentro do presídio eu me converti. Glória a Deus. Nós vamos entrar na sua conversão no próximo bloco, né? Como foi esse processo da sua conversão lá no presídio. Porém, antes, Jaice, nós vamos ao intervalo. É muito bom tê-la conosco, viu? E volta aqui, ó, se você ainda não adquiriu, adquira o livro da Jaice, Cadeias Quebradas. O testemunho dela, essa história de vida impactante, situações que aconteceram e a volta por cima. Deus mudou a história, fez uma metamorfose. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu lembro, Jaice, de uma frase que eu li do Dr. Paul Yong-Chu. Ele diz assim que os nossos erros, não quer dizer que sejamos um erro. Na verdade, os erros que tivemos no passado nos servem de lições hoje para ajudar pessoas que estão passando pelos mesmos problemas ou problemas semelhantes. E é assim que Deus faz. Nós somos uma obra em andamento e Deus é capaz de fazer com que a nossa história seja mudada. Daqui a pouquinho, nós vamos ouvir da Jaice como ela tem um encontro com Jesus dentro do presídio e como a sua vida foi modificada pelo poder do Evangelho. Eu quero te convidar para aproveitar e deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar com esse bate-papo saudável da vida da nossa querida irmã Jaice. Agora na capital paulista são 10 horas e 57 minutos, nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Me ajuda agora a mostrar a minha imagem. Eu sei que baguncei agora. Agora na capital paulista são 11 horas e 1 minuto. É muito bom ter você conosco aqui na Manhã Manda Aqui. Agora na capital paulista, 11 horas e 4 minutos, eu volto com ela, com a nossa querida irmã Jaice. Jaice, você está aí? Sim, pastor, estou aqui. Ah, que bom. Aí em Goiânia, eu conheço a Igreja Apostólica Fonte da Vida, do apóstolo César Augusto e da bispa Rúbia. Uma igreja muito abençoada. A senhora conhece aí também? Conheço, sim, conheço. As canções da Igreja Apostólica Fonte da Vida são canções que abençoaram a nossa nação em todo o território nacional. Inclusive, eu acho que é o grupo Pedras Vivas, que também, exatamente, são os filhos do apóstolo, do bispo, são canções que nos edificam muito também.
É muito bom. Sim. Então, nós estávamos falando a respeito de quando a senhora tem um encontro com Jesus, o processo da sua evangelização, do recebimento do amor de Deus, quando a senhora estava no presídio. Pode continuar, querida Jairce. Sim, pastor, ainda aqui, né, no presídio de Goiânia, e aonde meu irmão e minha cunhada levavam todos os domingos a palavra de Deus ali, tanto para mim quanto para as outras detentas que estavam ali, né? E ali eu cheguei à conclusão que eu não poderia viver sem Jesus. Cheguei à conclusão que o meu remédio estava nele, né? Então eu teria que abrir mão de tudo e segui-lo, somente ele. E aceitei, fiz essa decisão dentro do presídio. 7 meses depois eu saí do presídio. Glória a Deus. E fiz essa decisão na igreja. Pastor, a experiência da igreja foi tão impactante que eu deixei minhas unhas cravadas no braço da minha mãe. Meu Deus. Tinha um pastor visitante na nossa igreja e ele começou a ministrar a palavra de Deus. Pastor, aquilo ali, ele falava como se ele conhecesse a minha história. Glória a Deus. Como se ele tivesse conversado com meu pai, com a minha mãe, e relatando tudo que tinha acontecido comigo, entendeu? E eu sentada, minha mãe sentada de um lado, meu pai do outro, e eu segurando o braço da minha mãe. Na medida que o pastor ia falando, eu ia apertando a minha mão, a minha unha, nos braços da minha mãe. Meu Deus. A minha mãe, aí o pastor fez o apelo. Quando eu tentei levantar, eu não consegui. Nisso eu já sangrava o braço da minha mãe. Minha mãe olhou para mim, eu estava roxa. Meu Deus. Sem conseguir falar, eu não conseguia falar. E a minha mãe não entendia nada. E o presbítero lá da frente percebeu. Quando ele percebeu, ele chegou até a mim. E ele começou a orar no meu ouvido. E ali eu fui me aliviando e soltei os braços da minha mãe. E já comecei a falar nisso. Eles me tiraram para fora da igreja. Foram lá para fora, começaram a orar comigo lá fora. Só que eu falei que eu queria aceitar Jesus, era lá dentro da igreja. Parece que para mim o válido seria ali, dentro da igreja, entendeu? Aí voltamos para dentro da igreja e ali eu aceitei Jesus. E minha vida foi, pastor, ali a partir daquele momento que eu falei, eu quero esse Jesus para minha vida, eu quero esse Jesus para caminhar comigo. Ou seja, eu não encontrei esse Jesus, ele que me encontrou. Glória a Deus. E ali eu tenho certeza que houve festa no céu. Amém. E a minha vida, a partir daquele momento, foi mudando aos pouquinhos, pastor. As dores continuavam, a saudade continuava, a tristeza ainda estava dentro do meu coração, mas eu sabia que eu tinha um Deus poderoso que poderia mudar tudo aquilo a qualquer momento. Amém. No momento dele, ele ia mudar toda a minha história. Glória a Deus. Pastor, foi muito bom. E como foi o dia do seu batismo? Isso, o dia do meu batismo foi assim, sabe assim, aquela pessoa que se sente suja, que acha que não é digna de nada, não é digna nem de colocar aquela roupa branquinha para descer as águas. Antes eu estava daquele jeito. Quando eu disse que eu levantei, eu me sentia mais alva do que a neve. Glória a Deus, aleluia. Não, pastor, parece que eu estava flutuando, entendeu? E pessoas chorando, e eu chorava, porque naquele momento eu sabia que Deus estava tratando, Glória eu sabia que Deus estava agindo na minha vida. E antes disso, pastor, só para voltar um pouquinho atrás, lá no presídio, Deus usou 2 jovens da igreja, porque os jovens iam me visitar. Glória a Deus. E lá, esses 2 jovens falaram para mim o seguinte, irmã Jairce, já me chamavam de irmã, bem antes de eu tomar a decisão, né? Irmã Jairce, Deus manda te dizer que ele vai te levar às nações. Glória a Deus. E
E a sua história, ela precisa ser contada através de um livro. Glória a Deus. Pastor, eu não tinha nem ensino médio completo. Falei, gente, como que eu vou escrever? Como que eu vou fazer isso? Mas eu comecei a escrever onde Deus falava tudo. Deus trazia à minha memória tudo que tinha acontecido. Então, assim, não foi, eu costumo dizer que Deus apenas usou a minha mão. Amém. Né? E trouxe à minha memória tudo aquilo que estava acontecendo. Glória a Deus. E voltando ao batismo, foi um dia, assim, maravilhoso, pastor. E hoje eu entendo que o jovem falou para mim, a minha história está indo às nações, pastor. Glória a Deus. Tem livro na Espanha, que bênção. Tem livro em Amsterdã, tem livro em Portugal. Glória a Deus. E está indo agora para a Itália. Ô, glória, louvado seja Deus. É isso que Deus faz. Hoje eu estou entendendo que Deus falou que iria às nações, que eu iria às nações. Eu não estou indo, a minha história está indo. Sim. E eu tenho certeza que vidas já se renderam aos pés do Senhor através desse livro, pastor. Eu creio. Eu tenho certeza que casais já se reconciliaram por causa desse livro. Amém. Querida irmã Jaice, como as pessoas podem fazer, inclusive eu tenho até uma pergunta de uma irmã internauta, Rosinha, eu acho que a pronúncia é Kuhara, eu acho que a pronúncia do sobrenome dela é assim, ela diz, a paz do Senhor, como posso comprar esse livro que conta a história dela? Então, como as pessoas, os internautas, podem ter acesso a esse livro tão edificante que conta o seu testemunho, Cadeias Quebradas? Pastor, esse livro eu posso mandar aonde a pessoa estiver. Certo. Né? Eu já faço isso com muita alegria, tenho vendido muito desse jeito. Eu tinha colocado em algumas livrarias, porém, eu não consegui, porque estava vendendo muito e eu não conseguia, né? Aí tive que tirar, porque faltou livros. Certo. E hoje nós estamos trabalhando ele em áudio, né, para vender nas plataformas. E-books ainda não estão prontos, mas estão sendo providenciados. Enquanto isso não acontece, eu atendo mandando o livro pessoalmente para a pessoa, pelos correios, né? E a pessoa pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Vamos colocar aí, que é o 62-99186-1931, isto? Exatamente, isso aí. Eu vou repetir para o internauta, 62-99186-1931. Através das plataformas digitais também, ou das redes sociais, as pessoas podem encontrá-la também. Exatamente, isso. E, pastor, se o senhor me permite... Pois não. Esse livro, ele tem 2 projetos que Deus colocou no meu coração. São 2 projetos bem audaciosos, caros, por isso eu estou falando aqui para que Deus coloque pessoas disponíveis que possam estar me ajudando, me patrocinando, aonde nós vamos fazer uma casa de apoio para ex-detentas, porque eu vi a necessidade, enquanto eu estava presa, de uma pessoa sair para trabalhar e à noite não poder voltar para dormir. E muitas voltavam para o crime por causa disso, pastor. Então, Deus colocou no meu coração de estar abrindo uma casa de apoio para a pessoa estar caminhando, indo para o trabalho, à noite indo com a gente, até ela se firmar. Amém. E conseguir andar sozinha. Amém. O outro projeto, pastor, é um filme. Transformar o nosso livro em um filme. Puxa, isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso arde muito o meu coração, porque eu tenho certeza que através do filme muitas vidas serão alcançadas. Eu também creio, está ligado. Os 2 projetos estão ligados e que Deus envia o recurso, que vem recurso de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também. Amém. Em nome de Jesus, audaciosos projetos, mas em Deus nós temos que pensar grande, é isso mesmo. Amém. E que isto aconteça
tanto de um âmbito como de outro também. O filme, como esta casa, para ser um apoio para as ex-detentas, em nome de Jesus. Então, só Amém. voltando, Ângela, se você puder voltar, por favor, o telefone da nossa querida escritora, essa bênção de Deus, a Jaice, por favor, eu vou mencionar o telefone e também o endereço na rede social. O WhatsApp está aí, 62, Goiânia, 99186-1931, 99186-1931, ou então você pode encontrá-la através do Instagram, que está aí, @Jaice Moura Oficial. É isso mesmo? Jaice Moura Oficial, você pode encontrá-la. No Facebook Jaice Moura, você pode acompanhá-la também. Aproveite para ser abençoado através da vida da nossa querida irmã. Ô Jaice, aí esse encontro com Jesus, o batismo, Deus trabalhando na sua vida. E como foi o processo com seus filhos? Pastor, foi demorado. Uhum. Né? Mas foi muito gratificante. Uma irmã na igreja onde eu congregava na época, porque eu não estou mais na mesma igreja, certo. Ela me propôs a gente fazer uma campanha de oração. Uma campanha de oração durante 40 dias. Pastor, no 35º dia, Deus respondeu às nossas orações. Glória a Deus. Eu pedia para Deus o seguinte: Senhor, se meus filhos não podem ligar da casa da avó, que eles vão no orelhão e liguem para mim a cobrar. E certo dia eu estava lavando a minha casa, o telefone tocou a cobrar. E eu atendi. Do outro lado, a pessoa falou que queria falar com a missionária Jaice. Eu falei, ela que está falando. Glória. Quem está falando? Aí a pessoa falou assim, é um missionário do Acre. Nós recebemos uma carta sua, onde você fala que está à disposição para missões. Eu falei, meu Deus, e realmente, pastor, eu fiz isso com vários lugares, com vários estados, me colocando à disposição para missões. Amém. Porém, Acre eu não tinha feito. Eu não tinha feito para o Acre. Falei, Jesus, e agora? Aí eu falei assim, eu ainda usei a expressão, falei assim, jovem, eu não me lembro de ter escrito para o Acre. Você pode me falar o seu nome? Ei, pastor, quando eu fiz essa pergunta, eu ouvi do outro lado assim, ó. Oh, Jesus! E a voz embargava. Eu falei, eu já sei quem que é. Aí já veio aqui no meu coração um dos meus filhos. Glória a Deus. Aí eu falei assim, você pode me falar seu nome? Aí ele falou de lá, mãe, é o Rafael. Oh, Jesus. Pastor, quando ele falou a palavra mãe, Glória eu disse, amém, eu gritava, eu chorava, ninguém estava entendendo nada. Oh, Jesus. A minha mãe chegou perto de mim e perguntou o que está acontecendo. Eu falei, mãe, é o Rafael. Quando eu falei que era o Rafael, ela saiu gritando, todo mundo começou a gritar também. Era isso que a gente esperava, sabe, pastor? Uhum. Era isso que a gente queria. Então Deus estava ali restaurando, Deus estava ali mostrando que Ele estava agindo, que Ele estava ouvindo as nossas orações, né? Glória a Deus. E 15 dias depois Ele estava aqui comigo. Que bênção, glória a Deus. Ele veio, passou 1 mês e pouco aqui comigo. Era um cristão desviado, estava longe da presença de Deus. Começou a voltar para Jesus. Na partir daquele momento ele voltou para Jesus, porque a minha vida aqui, na época que ele veio, era muito ativa a igreja. Então, assim, era todos os dias. Eu estava na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e ele me acompanhando. Que bênção. Então, aquilo ali para ele foi um fortalecimento. Verdade. Né? Foi algo assim que veio na hora exata. E eu louvo muito a Deus por esse dia, quando eu me lembro. Foram muitas coisas, pastor. A alegria foi tão grande, porque é muita coisa. Se eu for relatar aqui, nós vamos ficar um pouquinho de tempo aqui. Não, tudo bem. Mas se as pessoas querem conhecer toda a história, tem que adquirir o livro também, né? Não pode contar tudo, senão o pessoal não adquire. Então tem muita coisa boa que está aqui nesse livro, viu?
Amém. Jaice, assim, dentro dessa história linda de Deus na sua vida, dessa mudança que Deus fez, qual dia você escolheria, dentro desse todo esse período, que você poderia dizer, esse dia foi inesquecível? Pastor, esse dia foi inesquecível, o dia que eu me conheci exatamente. O dia que eu vi que, através da minha história, eu poderia estar ajudando outras pessoas. Foi um dia que uma amiga me convidou para uma imersão. Pastor, eu era assim, eu não sei como te dizer isso, mas eu era uma crente engessada. Não sei se está certo, se eu estou usando correta essa expressão, mas era uma pessoa que era bitolada, somente numa direção só. Certo. Não, se virasse para a direita ou para a esquerda, eu estava pecando, entendeu? E essa imersão era um lugar onde tinha gente de toda espécie. Essa imersão é como se fosse um encontro com Deus. Um retiro. Não totalmente isso, é espécie de um retiro. Certo. Mas você poderia vir para casa, foram 3 dias. Ok. Das 8 às 22, todos os dias. Você vinha para casa e voltava novamente. E ali, pastor, o palestrante, ele tinha uma história mais ou menos parecida com a minha, onde ele sofreu um câncer, onde ele teve que parar de jogar futebol. Ele é um master coach muito conhecido aqui em Goiânia. Eu gosto muito de citar o nome dele, porque eu sou muito grata mesmo por isso que aconteceu na minha vida. É o Paulo Bento. Certo. Né? E ele contava a história. Pastor, no primeiro dia eu entrei para o banheiro e comecei a chorar. Falei para Deus, falei, Senhor, eu não estou acreditando que o Senhor me trouxe num lugar desse. Porque, pastor, tinha música mundana, tinha dança, tinha de tudo. Só não tinha pornografia. Pornografia não tinha, porque não era permitido. Mas era algo assim muito forte, que te entendia você a conhecer você mesma e saber que, através de tudo que você passou, você pode levar isso para outras pessoas. A sua cicatriz já está cicatrizada, a sua dor não dói mais. Então, você vai curar a ferida da outra pessoa. Você vai cicatrizar a ferida de outra pessoa através do seu aprendizado, através do seu entendimento, entendeu? Através de tudo que aconteceu. Então, ali eu entrei no banheiro e comecei a chorar e falei para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu volto para aquele auditório. Se o Senhor não estiver comigo, eu volto para minha casa agora e esqueço tudo isso aqui. Pastor, eu passei uns 40 minutos dentro desse banheiro. Tinha umas 600 pessoas no auditório. E entra e sai do banheiro, entendeu? E ali as pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo. Foram pessoas lá que era staff que estava ajudando no evento, perguntar o que estava acontecendo. Eu só falava assim, gente, eu estou esperando a resposta de Deus. Me deixa aqui quietinha. E nisso, quando eu resolvo abrir a porta para ir embora, eu ouço nitidamente, pastor, a voz de Deus falando comigo. Não vai embora. Eu permiti você estar neste lugar para você ver o que eu fiz na vida dessa pessoa, eu vou fazer na sua vida. Glória a Deus. Vidas irão render aos meus pés através da sua história. Falei, Jesus. Então tá, né, Deus? Se o Senhor mandou, então vamos. E voltei para esse auditório, pastor. Ali eu já voltei com a minha mente aberta, já voltei com outro pensamento, já voltei pensando no próximo. Porque desde quando eu me conheci, a minha vontade era estar abraçando todo mundo, era de estar ajudando todo mundo. O perdão veio assim, pastor, aleatório, sabe? Deus fez uma transformação tão grande que eu consegui. Eu perdoei toda a família. A senhora acha que nesse momento foi a cura nas suas emoções? Exatamente. Amém. Exatamente. Foi nesse momento que houve essa cura,
aonde hoje eu estou aqui conversando com o senhor. Ontem eu terminei uma live onde a pessoa ficou assim maravilhada de saber tudo que eu passei, e hoje eu consigo contar essa história sem dor, sem sofrimento, né? Então era isso que eu buscava, Eu vivia numa cama esperando a morte chegar, mesmo tendo Jesus comigo, mesmo sendo cristã. Eu estava numa cama, eu pensava que eu não iria resistir, né? Eu ia para o trabalho e quando eu voltava eu me jogava na cama e ficava triste. Eu falei, meu Deus, não, está errado isso aí. Aí quando eu percebi que eu poderia usar a minha história e curar outras pessoas, foi aonde isso curou as minhas feridas. Foi aonde Deus me deu forças para entender tudo isso e ouvi-lo dizer todas as horas que eu estou pensando que eu vou esmorecer. Ele fala para mim, não temas, eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. Que coisa melhor do que isso, pastor. É verdade. Que bênção, que dia inesquecível. Hoje, a mudança, a transformação, a sua história numa literatura, indo além das fronteiras, como a senhora mesmo falou, na Espanha, em Portugal, e eu sei que ainda em outros lugares essa história vai chegar para impactar pessoas ao Evangelho do Reino. E hoje a senhora é uma palestrante, além de escritora, e também Master Coach. Fale um pouquinho do seu trabalho como Master Coach. Pastor, na verdade, o Master Coach, eu peguei num combo, né? Que essa imersão, ela abrangia tudo isso. Mas o meu forte mesmo é a palestra. Eu tenho o quê? Tenho 2 anos de formada, eu fiz uma sessão de coach, né? Então, assim, agora palestra, não, já fiz bastante palestras devido à imersão, à pandemia agora, a gente não pode mais fazer presencial, mas fizemos já 2 online, né? E estou aberta aqui para fazer a hora que for necessário. Porém, não fujo da raia. Amém. Master Coach está aqui pronta para atender. Né? Então, eu me disponho como master, como coach, como palestrante, para estar ajudando as pessoas. Hoje, o meu forte é perdão, pastor. Perdão, porque eu me perdoei primeiro. Amém. Então, as palestras são mais dentro dessa ênfase de se perdoar e perdoar o próximo também. Nós somos sarados para sarar, né, Jaíse? Exatamente, pastor. Glória a Deus. Como é a sua vida hoje? Uau! Pastor, minha vida hoje é só alegria. Glória a Deus. Esse sorriso que o senhor está vendo aqui, ele não existia. Ele não existia. E não é falso. É verdadeiro, porque vem do fundo do meu coração. Né? Às vezes, quando eu fico sozinha, hoje eu estou sozinha, eu não me casei mais, não pretendo me casar, porque já estou hoje com 65 anos de idade. Ela não quer dizer que a idade vai me impedir de fazer isso, né? Entendo. Mas eu me habituei a ser livre para fazer o que eu quero, viajar para onde eu quero, né? Sem ter compromisso com ninguém. É uma opção minha. Mas, se Deus abrir uma porta, me mandar um varão que faça a mesma coisa que eu não vou abrir mão disso, né? Ô, Glória, aí, ó, viu, dona Ângela Vautier? Aí, ó. Glória a Deus, louvado seja Deus. O que representa Jesus na sua vida? Tudo, pastor. Ele é tudo. Né? Sem Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus, nós não temos essa alegria. Sem Jesus, nós não podemos, não temos condições de pensar no futuro. Né? Então, ele é tudo para nós. Glória a Deus. Pelo menos para mim. Jaíse, qual a sua mensagem a senhora deixaria para a igreja brasileira e para os irmãos também, além das fronteiras? Pastor, eu gosto muito daquele texto que está em 2 Coríntios 12:12. A união do corpo
eu não vou abrir agora, porque está aqui, está bem pertinho aqui de mim. Bem. Mas eu quero frisar, pastor, o versículo 12, que ele diz... eu tinha marcado aqui. Peraí. Chegando, pastor. Não, fique à vontade, por favor. 2 Coríntios 12. Não é o segundo, é o primeiro. Tá bom, não tem problema. Enquanto a senhora está procurando, deixa eu falar aqui para os internautas que hoje eu recebi, aqui estou recebendo, né? Ainda não terminou a entrevista, então ainda estamos aqui ao vivo com a Jaice Souza de Moura. Ela que é uma Master Coach, mas atua mais com palestras, com ênfase para o perdão. Para você que queira levá-la à sua igreja, entre em contato com ela. Daqui a pouquinho nós vamos colocar os contatos novamente. Você pode entrar em contato com ela e levá-la na sua igreja. É claro que agora estamos dentro dessa questão da pandemia, mas eu sei que existem algumas cidades que já têm alguma flexibilidade. E de repente você pode levá-la para abençoar o corpo de Cristo através da cura que Deus fez nas suas emoções e pode também usá-la como instrumento de cura na vida de tantas pessoas através da história de vida da nossa querida irmã Jaice Moura. Está aí, o WhatsApp dela é o 62, lá de Goiânia, a terra do Piqui, 991861931. Achou? Pode ler? Okay. Só que antes de eu falar o versículo, eu quero só... Eu esqueci de algo também muito importante, que eu e uma outra palestrante, nós estamos com um projeto de trabalhar com mulheres. Então, você, mulher, que está aqui com a gente, de repente precisa de ajuda, nos procure. Nós estamos à inteira disposição para te ajudar, para te levar a um caminho que possa estar curando a sua ferida. Glória a Deus. Hoje, o nosso projeto é esse, tratar mulheres que está passando por mesmo que um dia nós passamos. Eu e a Rosângela Furtado, que tem um testemunho tão forte quanto o meu. Então, está aí. E eu quero deixar para nossa reflexão, pastor, que está em 12:12, onde a palavra de Deus fala que nós somos uma só família, nós somos um só membro, né? E o 26 diz, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Glória a Deus. Né? Então, assim, igrejas, vamos nos unir. Né? Nós estamos em um momento muito triste, um momento muito delicado, e precisamos ser a palavra de Deus em vida. Nós precisamos nos unir, sermos uma unidade, sermos um membro só, onde Jesus Cristo é o cabeça. Verdade. Né? Então, fica aí a minha palavra para que todos refletem sobre essa palavra. E lembrando que eu estou à inteira disposição, pastor. Amém, Jaice. Jaice, uma música, um louvor da sua vida, um louvor que foi marcante na sua história. Pastor, eu acho que eu mencionei ele aqui hoje, que é Alvo Mais Que a Neve. Alvo Mais Que a Neve. Bendito seja o Cordeiro. Glória Amém. a Deus. Muito bom louvor. Nós temos um comentário da Lia de Jesus. Ela diz assim, que experiência linda, que o Senhor abençoe sua vida e continue ganhando pessoas para Jesus. É o comentário da Lia de Jesus. Nós temos umas fotos que a senhora nos enviou também. Nós vamos colocá-las no momento que colocarmos. Se a senhora quiser comentar sobre cada uma dessas fotos, para que os internautas saibam do que se trata, está aí. Uau, esses são os meus netos, né? Hugo Arimateia e Henrique. São os dois mais velhos. Minha família. Esse de xadrez, pastor, ele é o meu coach. Ele sempre está me orientando, sempre está me acompanhando, que é o Dr. Fred Nardi. O restante são cunhadas, sobrinhas e irmã. E irmão também. Esse de listado é meu irmão Gilson, que é o pastor. Amém. Um abraço para o pastor Gilson. Amém.
Aqui eu estava, não sei se o senhor já ouviu falar no projeto Quero Almas, do Samuel Mariano. Ah, já ouvi falar sim. Isso, aqui eu estive como voluntária com eles lá em Brasília, que tem uma extensão aqui em Brasília, né? Uhum. E eu estive lá com eles. Hoje lá é a Dani Cirqueira e essa que está comigo é a Carla Cirqueira, que é a mãe da Dani. Que bênção. Aqui eu estou na igreja O Brasil para Cristo, aqui em Goiânia, onde a gente fazia, antes da pandemia, um sopão que os jovens iriam levar aos hospitais, aos CAIs, aos lugares mais carentes. Amém. Aqui foi a nossa última palestra, onde estou eu e a palestrante Rosângela Furtado. A gente estava conversando antes da palestra e a menina nos pegou, ficou ótima essa foto. Legal, verdade. Aqui estou eu fazendo uma dedicatória para o livro, né, onde todo evento que a gente vai, a gente está levando o livro e está vendendo esse livro. Quando eu vejo que pessoas se interessou bastante, não tem condições naquele momento de comprar o livro, eu simplesmente dedico e ofereço esse livro para a pessoa, onde ela possa ser edificada. Aqui é o casal Paulo Bento e Fernanda Bento. É o senhor do Instituto Performance aqui de Goiânia, é o mestre onde ele faz que faz a imersão aqui em Goiânia. O nome da imersão é OSV, o Significado da Vida. Aqui é novamente um evento onde a gente estava participando uma tarefa que nós tínhamos que fazer, e era época de Natal, teria que vestir conforme a data. Certificado de Master Coach. Pastor, o certificado está aqui. Agora precisa só a prática. Aqui era um culto de missões, onde na igreja onde eu congregava, eu era líder de missões, e todos os cultos de missões eram direcionados por mim. Aqui era na base missionária lá em Brasília, onde eu estava junto com os jovens, a gente estava lá no plano piloto, levando a palavra de Deus, orando por aquelas autoridades ali naquele dia. Que bom, que bom. Agora na capital paulista são 11h37. Eu recebi aqui para bater esse papo e sermos edificados a Jaice de Souza de Moura, ela que é escritora, master coach, palestrante, bênção demais. Jaice, quero te agradecer em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato e da nossa equipe da Manhã Mandaqui. Muito obrigado, você nos abençoou, edificou e abrilhantou a nossa Manhã Mandaqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, estou à sua inteira disposição, sempre que precisar, estamos aqui, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, foi uma honra imensa para mim estar compartilhando a minha experiência de vida, né, com todos vocês, com todos os internautas. Pastor Ângela, muito obrigada, Ângela, a gente só se conhece pela internet, não tivemos ainda o prazer de nos conhecer pessoalmente, mas eu tenho certeza que um dia Deus vai marcar essa data. Amém, ela está agradecendo aqui, muito obrigado, Deus abençoe, louvado seja Deus pela sua vida e que leve a sua história além das fronteiras, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e mandar um abraço também para as pessoas que estão interagindo conosco através das redes sociais. O Vicente Antunes, a Célia Regina, da Igreja Brasil para Cristo de Mirante, Arujá, aqui em São Paulo. Ana Mendes da Silva, o G. Petrucci, a Igreja Brasil para Cristo de Palmira, aqui de Guarulhos. Pastor José Marques, da Igreja Brasil para Cristo, do Parque Cruzeiro, também aqui em São Paulo. Marcel Pacheca, de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A Vanessa Forlanes, Cristiane Machado, Érica Fernandes, Aeldo Anderson, Sérgio Francisco, Gemécio Miguel, o Tom, Rosinha Curravara, pastora Magnólia Braz, da Igreja Brasil para Cristo de Cruz das Almas, na Bahia,
Flávio Luciano, Luzia Silva, Lia de Jesus, pastor Flávio Pedro, da Igreja O Brasil para Cristo de Palmares, em Pernambuco, não, na Paraíba, é Pernambuco, né? Paraíba? Pernambuco, e Maria do Carmo, além de muitas outras pessoas interagindo conosco através das redes sociais. Querida Jaice, Deus abençoe seus pastores, um abraço para a Igreja O Brasil para Cristo aí de Goiânia, os nossos irmãos Brasil para Cristanos e, enfim, o corpo de Cristo. Nós vamos ficando por aqui, 11 horas e 40 minutos, a paz do Senhor. Amém, pastor, Deus abençoe.